Graça e paz! Tudo bem com você? Quero te dizer que estou muito feliz em te ter aqui mais uma vez no canal Refúgio Fortaleza. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra do céu diretamente para o nosso coração. No vídeo de hoje, vamos falar sobre dons espirituais. Um assunto que deve ser, sim, falado e explicado na nossa comunidade cristã. Vamos abordar esse conteúdo de uma forma diferente, trazendo para o nosso entendimento algo importante. E eu quero e desejo muito que você fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes de começarmos, vamos orar? Então curve sua cabeça onde você estiver e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, te convidamos, Senhor, para estar agora, Pai, em nosso meio. Senhor, que toda fortaleza de mente, Pai, que toda barreira, Senhor, que impeça, Senhor, o teu filho de entender, Senhor, a tua palavra, que impede, Senhor, o teu filho, Senhor, de aplicar, Senhor, essa palavra no dia a dia, Pai, seja quebrada em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que a partir desse momento não seja mais a Aline, mas o Espírito Santo falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente começar, eu vou estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 6, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos. Amém? A Bíblia nos revela que o nosso Deus é Espírito e por isso devemos o adorar em espírito e em verdade, assim como está em João 4:24. É interessante a gente compreender que, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, precisamos adorar com um coração sincero, em obediência e louvores. Porém, compreender as coisas que vêm do Espírito, a gente não consegue se não tivermos em Espírito, pois as coisas do Espírito é compreendido em Espírito e não na carne. De fato, é importante lembrar que não tem como a gente entrar em algo que a gente desconhece, não tem como aplicar na nossa vida aquilo que não temos acesso. Mas é importante lembrar que os dons espirituais, ele não é adquirido por merecimento, ele é nos dado pela graça de Deus mediante o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:31 diz assim, eu vou ler para você. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Em outras traduções diz, procure com zelo os melhores dons. Com isso, a gente também pode entender que os dons devem ser pedido, buscado, deve ser procurado diante de Deus. Que a gente precisa buscar com zelo os melhores dons para a edificação de toda a igreja. Os dons é dado por Deus como lhe apraz para a vida de cada pessoa. Em contrapartida, a gente também vê na palavra de Deus que devemos buscar com zelo, os melhores dons, meio que desperta em nós uma dúvida, não é verdade? Mas deixa eu te explicar. O Espírito Santo, ele coloca no coração de cada um de nós, diferentemente, o desejo por dons específicos. O Senhor, ele nos estimula, através do Espírito Santo, a desejar certos dons. Por isso que existem variedades de dons, porque existem variedades de pessoas. Porém, existe algo que precisa ser chamado a atenção. Você já parou para analisar se toda a igreja tivesse o dom de cura? Seria mais ou menos uma tribo do que realmente uma igreja. Porque se a gente for olhar todos os dons, ele é importante para a edificação da igreja. Então precisamos entender que somos pessoas diferentes uma das outras e o Senhor vai nos dar dons diferentes e específicos. Mas eu queria destacar algo aqui que me chama muita atenção. No meio, da nossa igreja, da nossa comunidade cristã, na Igreja de Cristo, eu sei que cada um de nós vai ter, no mínimo, uma experiência com Deus. Muitas vezes a gente até questiona alguém, mas você tem experiência com Deus? Tive. Quando eu me converti, quando eu me batizei, e só para nisso. Quando a gente para analisar, a gente percebe que as pessoas não buscam, elas não querem, elas não sentem desejo de acessar algo mais. Mas eu quero te dizer, o cristianismo, ele vai muito além do que você aceitar Jesus como único Salvador e se batizar nas águas. O Senhor quer te mostrar algo, o Senhor quer te chamar para perto, porque o Senhor nos ama de forma individual. E a experiência com Deus também vai ser de forma individual.
por mais que os dons sejam para edificação de toda a igreja, mas tem algo que o Senhor quer entregar individualmente para cada um de nós. Na passagem que nós lemos, né, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, Paulo nos afirma que há uma diversidade de dons. Então, se há uma diversidade de dons, também há uma diversidade de pessoas. Porém, quem opera na vida dessa pessoa é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. A Bíblia menciona uma lista de dons. 9 dons do Espírito Santo que está mencionado em 1 Coríntios 12, 8, 10 e 5 dons ministeriais que está mencionado em Efésios 4, do 11 a 12. Porém, tem uma diversidade, uma variedade de dons. Dons que não entram nem nos dons ministeriais, mas também não entram nos dons do Espírito. Porém, não deixa de ser dom. Eu escrevi aqui alguns exemplos. O dom que não entra nem no ministerial, nem no espiritual, é o dom de serviço, como está em Romanos 12, 7, e o dom de generosidade, como está em Romanos 12, 8. Você sabe o que eu acho mais lindo nessa variedade de dons? É que a gente vê a interação entre o Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai. A gente vê eles se comunicando através dos dons que é dado à igreja. Agora eu te chamo a atenção para uma coisa. Quem recebe dom precisa entender que faz parte de um corpo e que ele é necessário para esse corpo. Quando Deus te oferece ou quando Deus te entrega algo, você precisa entender que aquilo é para a edificação da igreja. Não é para você guardar no bolso, né, e colecionar. É para você colocar para fora e interagir no corpo e na casa do Senhor. Quando você trabalha na obra de Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo e sendo usado através do dom que o Senhor colocou na sua vida, você edifica o seu irmão. Você precisa entender que todos os membros do corpo ele é importante. Assim como no nosso corpo físico, né, os nossos órgãos, né, os nossos membros, eles são importantes, assim também é na Igreja de Cristo. Precisamos estar em comunhão, em conjunto, sendo liderado pela cabeça, que é o Senhor Jesus. Porque para um dom fluir no chamado que Deus colocou em você, você precisa derramar na vida de alguém. Você precisa estar ativo dentro da igreja a qual você faz parte. Porém, precisamos conhecer os dons que vêm da parte de Deus para cada um de nós, para que a gente possa entender se temos esse dom, se não. Eu vou falar primeiro dos dons de poder, que é aqueles dons, né, mais conhecidos e mais desejados no meio da igreja. São os 9 dons espirituais ou os 9 dons de poder, que são divididos em 3 classificações. Então, vamos começar pela primeira classificação, que é a classificação de revelação, que se encontra 3 dons. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a palavra de discernimento. Existem alguns exemplos que a gente pode mencionar aqui que está ligado a essa classificação de dons. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui se encontra em 2 Reis 6:12, que é onde Eliseu relata para o rei de Israel que o rei da Síria estava armando cilada para eles. Eliseu ainda, além de revelar, né, esse plano secreto do rei da Síria, ele ainda dá um conselho para o rei, que evitasse passar naquele lugar. O segundo exemplo se encontra em Atos 27, onde Paulo revela para aquelas pessoas que estavam ali, né, em meio ao naufrágio, que eles sobreviveriam, que eles não iriam perder sua vida, apenas o navio. Esses 2 exemplos que eu mencionei, eles se encontram na categoria de revelação, que ele vem com a palavra de discernimento e também com a palavra de sabedoria. A segunda classificação que vamos mencionar aqui é a classificação de dons de poder, que inclui o dom da fé, o dom de cura e o dom de maravilhas. Quando a gente para, né, para analisar esses dons, a gente vai perceber que tem vários exemplos mencionados na Bíblia onde encaixa perfeitamente nessa categoria de dom. O primeiro exemplo que eu quero mencionar aqui se encontra em Êxodo 14, 13 ao 31, que é onde Moisés ele usa a vara, né, para poder tocar no mar e o mar se abre para que o povo passasse a pés enxutos. O segundo exemplo que eu quero mencionar aqui se encontra em Atos 3:6, que é quando Pedro ele traz a cura, né, para o coxo que havia na porta do templo. O terceiro exemplo se encontra em Daniel 6,
que é quando Daniel mostra, né, uma confiança, uma fé muito grande em Deus, e ele é jogado na cova dos leões. E aquilo ali resulta para que ele não fosse nem sequer tocado. E através daquele testemunho de Daniel, pessoas foram impactadas. Então esse testemunho, né, que eu mencionei, tanto de Pedro, quanto de Moisés, quanto de Daniel, ele está na classificação de dons de poder. Na terceira classificação, a gente vai entender que tem os dons vocais, ou os dons de inspiração. Que está nessa classificação é o dom de profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Eu quero trazer à memória alguns exemplos bíblicos que podem estar encaixando nessa classificação de dom. O primeiro exemplo que eu quero dar se encontra em Atos 11, 27 e 28, que fala sobre Agago, que é um homem que ele teve uma revelação de que aquele povo, durante o reinado de Cláudio, iria passar por uma grande fome. E quando ele trouxe essa revelação, os discípulos, né, e aquelas pessoas que estavam ali, conseguiram se preparar da forma que podia para que eles pudessem ser menos atingidos possível. O segundo exemplo se encontra em Atos 10, 44 e 46, que fala que Pedro estava ali na casa do Cornélio pregando a mensagem. Porém, as pessoas que estavam ali, os gentios, foram tomados pelo Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em variações de línguas. Quando paramos para analisar essas 3 categorias de dons, que se resume em 9 dons espirituais, a gente precisa sentir o desejo de buscar também essas experiências. Se a gente for analisar, a gente percebe que teve sim experiências coletivas e também experiências individual. A gente não pode apenas aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, se batizar e achar que viver o Evangelho na sua plenitude é apenas isso. Em Efésios 4:11 diz assim, eu vou ler para você. E ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque eles têm características diferentes. Quando a gente para analisar, a gente vê que os apóstolos, eles são chamados para a fundação, para o início da obra. Já o profeta, ele é chamado para ser boca de Deus aqui na terra. E quando a gente vai para o evangelista, a gente vê que o evangelista é aquele que tem um desejo, que tem uma forma diferente, toda especial, de levar o evangelho e conseguir convencer aquela pessoa dos caminhos errados que ela está sendo direcionada. Então, esse é o papel do evangelista. Porém, o pastor, ele é chamado para alimentar a ovelha, para cuidar da ovelha, para proteger a ovelha, para dar carinho, para dar amor, para dar alimento. Esse é o papel do pastor. Já o mestre, ele é direcionado por Deus de uma forma especial. Ele é para trazer o conhecimento da palavra, para trazer a doutrina, para direcionar as pessoas no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. Quero te chamar a atenção para algo muito importante. Não rotule ninguém. Se os teus dons é ministerial, amém, glória a Deus. Sirva ao Senhor com isso. Se os seus dons é dom de poder, amém, glória a Deus. Sirva o Senhor com isso. Porque vai ter pastores que não vai ter o dom de cura, ele vai ter só o dom de pastor. Também vai ter evangelista que não vai ter variação de línguas, ele só vai ter mesmo o dom de evangelista. Porém, aquilo que ele tem o dom, ele precisa fazer com excelência. E a gente não deve rotular a pessoa ou dizer que ela é mais importante do que um ou que o outro é mais importante do que outro, mas que a gente possa entender que todos somos importantes para o corpo de Cristo. De fato, precisamos entender que devemos ser totalmente submissos ao Senhor, para que a gente possa governar da melhor forma possível os dons que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu separei uma lista de exemplos que a gente precisa colocar dentro do nosso coração para governar os dons que o Senhor nos deu da melhor forma possível. Eu vou ler para você. Fazendo tudo com ordem e decência, usando sempre o amor como base, não causando confusão. Os dons que o Senhor nos deu não é para causar bagunça, não é para trazer divisão, mas deve ser usado com amor, não para benefício próprio, mas para benefício coletivo. E eu quero destacar algo muito importante, principalmente para os dons do poder.
Você precisa entender que o espírito do profeta está submisso ao profeta, que o profeta precisa entender o seu momento de falar, o seu momento, né, de se posicionar, que o profeta ele deve ser guiado com ordem e com decência. Gente, se acontecer algum evento no meio da igreja de vocês, onde um dos profetas ou alguém fale, né, que não consegue se controlar, expulsa que isso é outro espírito, isso não é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos ensina que o espírito está sujeito ao profeta. E por que eu estou trazendo isso aqui para o nosso meio? Porque a gente precisa entender que Satanás ele é sujo e que ele não brinca de ser Satanás. Muitas vezes existem dons que as pessoas estão trazendo como dons espirituais, quando na verdade não é. Quando a gente para analisar a Bíblia Sagrada, a gente vê em alguns eventos que Satanás também dá dons para algumas pessoas. Então, eles podem trazer esses dons corrompidos, adquiridos nas trevas, para dentro da casa do Senhor. Então, é por isso que é necessário que a igreja se posicione e clame ao Senhor por discernimento de espírito, para que a gente possa entender o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do próprio Satanás. Quero que você entenda que quando um dom é dado para alguém, o Senhor ele não tira esse dom. Porém, uma pessoa ela pode sim atuar no dom, mas sem a presença. E atuar no dom sem a presença atua pela carne. Por isso que precisamos ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem. E a primeira coisa que você vai encontrar em uma pessoa que só tem um dom, mas não tem a presença do Pai, é que ela não tem um caráter submisso, é que ela não tem um coração amoroso. Então, de cara, você já vai entender que essa pessoa perdeu a presença. Pois uma pessoa cheia da presença de Deus, ela exala um perfume, que você chega perto dessa pessoa, você sente o amor que vem do céu e transborda na vida de outras pessoas. E aonde se encontra o problema é que nem todos que têm dons espirituais, eles são maduros na fé. Muitas pessoas, elas acabam de se converter e elas buscam tanto ao Senhor, a presença para descobrir, né, os seus dons, para ser ativados, que acaba acontecendo, porque os dons é entregue mediante a fé. Porém, ela não está madura o suficiente para ter o seu caráter transformado na presença de Deus. Porque os dons espirituais, eles são entregues, mas o fruto do Espírito, eles são conquistados. E isso leva um tempo para que o caráter de uma pessoa, ela seja quebrantado o suficiente para ver Deus na vida dela. E eu quero te falar que realmente, de fato, a gente muitas vezes fica na igreja apenas para esquentar banco. Eu vou dizer para vocês que eu já estive em igreja onde o meu peso era o peso de papel e que eu não fazia muita diferença se estava ali ou não estava. Porém, eu era rebelde. Eu não gostava de ouvir não. Eu queria as coisas do meu jeito. Eu era aquela pessoa que gostava, né, de julgar o que o outro estava fazendo e tudo mais. Porém, eu não fazia nada e nem me movimentava com nada porque eu não queria nada com nada. Eu queria ser crente sentadinha no banco. Era esse o desejo do meu coração. Porém, essa clareza só veio dentro de mim quando eu me posicionei diante do Senhor. Quando eu disse não, eu quero viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu quero ter as experiências que homens e mulheres tiveram na palavra de Deus. E quando eu entendi isso, eu fiz uau. Eu não estou vivendo o evangelho. Eu não estou vivendo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Como é que eu vou receber mais de Deus se eu não estou transbordando? O Senhor não vai me encher se eu não consigo transbordar em alguém. E hoje eu encontro pessoas que me conheceram, né, algum tempo atrás e que elas chegam, não, Aline, tem algo em você que está diferente. Nossa, eu estava falando esses dias, estava comentando, você está muito diferente. E isso alegra o meu coração, porque eu percebi, agora sim, agora eu exalo o perfume de Jesus. Agora eu exalo a presença de Deus. Mas eu quero te dizer algo muito interessante, preste atenção nisso. Não existe gente cheio demais que não caiba mais nada. E não existe gente vazio demais que não tenha nada para transbordar na vida de alguém. Dentro de cada um de nós tem algo que pode agregar na vida do nosso irmão. Porém, entretanto, todavia, vão existir pessoas que não vão ter dons ativados e muito menos caráter transformado, mas vai continuar dentro da igreja. Mas a gente precisa entender que viver o evangelho de Cristo, poder acessar nos Santos dos Santos, a gente precisa ter posicionamento. Isso só vai acontecer mediante a santificação. Jesus deve ser o nosso maior exemplo.
Se a gente parar para analisar o ministério de Jesus, a gente vai ver que ele atuou em plenitude os dons espirituais em todas as áreas, que ele efetuou milagres, maravilhas, que ele teve palavra de sabedoria e todos os outros dons foi manifesto através de Jesus. E ele deve ser o nosso maior exemplo, porque se seguimos a Jesus conforme a palavra de Deus nos ensina, não tem como dar errado. Precisamos entender que por ele é fundação, para ele é processo e para ele é destino. Então, tudo que existe aqui tem a fundação, tem o processo e tem o destino. A gente precisa entender que o nosso propósito é glorificar o Senhor aqui na terra e ter prazer nele para sempre. Então, se você tem vivido para glorificar o Senhor e tem prazer no Senhor para sempre, todos os dias, você já está no caminho certo. Só peça ao Senhor que ative os dons espirituais em você. Seja dom ministerial, seja dom de poder. Deseje aquilo que é seu, que te pertence. Não que é do amiguinho, que é do amiguinho é do amiguinho. Mas deseje os dons que vai fluir na sua vida de forma extraordinária, onde você venha ser útil e usá-lo plenamente para a glória do Senhor, na casa do Senhor. Se você tem orado para ser batizado, se você tem orado por algum dom, se você tem orado para ter experiências com o Senhor extraordinária e ainda não chegou, mantenha firme, não desiste. Vai chegar a hora que o Senhor ele vai te surpreender. Se você tem desejado e almejado algum ministério e que você tem buscado isso, mas parece que está tão difícil que você não vai alcançar, não desiste. O Espírito Santo de Deus está com você. E eu creio que no final o Senhor vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu queria te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Deixa seu like para que o YouTube ele possa entender que esse vídeo é relevante e a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Fico muito feliz de te ter aqui até o final desse vídeo. Eu te peço, absorva aquilo que é importante, guarde no teu coração, mas aplique no seu dia a dia. Eu creio que o Senhor vai fazer algo estrondoso na sua vida e que você vai ser completamente cheio do poder de Deus.